Dia 3 da nossa Semana da Lei, e o vídeo de hoje é para falar sobre a lei de ação e reação. Um axé para você, meu irmão, minha irmã, daqui do Padu Axé de Umbanda, para você também que está chegando novo por aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Semana da Lei e dessas 7 semanas para a imersão da transformação. Sigam também as nossas redes sociais no YouTube, no Facebook, que vocês encontram também como Padu Projeto Axé de Umbanda. Então bora para o vídeo de hoje que é falar sobre essa lei de ação e reação. Estamos na quinta semana, né, da nossa imersão no trono da lei, no trono eólico, falando um pouco sobre esse sentido da vida, que é a lei. E vamos falar hoje de uma das leis que rege o universo, uma das leis da nossa Umbanda, né, que rege a nossa religião, que é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é conhecida por todos, né? Independente se é umbandista ou não, porque é uma lei que Newton trouxe, foi uma descoberta de Newton, essa lei de ação e reação para nós aqui seres humanos. E essa lei, ela diz o seguinte, que toda força aplicada em um corpo provoca uma força de reação, na mesma intensidade e mesma direção da força de ação. O que isso quer dizer? É que toda vez que a gente fizer algo, se eu dar um soco na parede, sair correndo, né, e dar um soco na parede, o corpo é o meu punho, e eu aplicar uma força, uma ação, aplicar uma força de ação para dar o soco na parede, a hora que eu fizer esse movimento, vai ter uma força contrária que vai voltar na mesma direção e com a mesma intensidade que eu estou levando. Então vai ter isso daí. Toda força de ação provoca uma força de reação, na mesma intensidade e na mesma ação. E essa é a nossa lei que rege aqui a nossa religião de Umbanda. Tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente tiver de intenção, tudo aquilo que a gente tiver de atitude, a gente vai ter em resposta na mesma intenção e na mesma direção. Então não vai desviar não. O que você fizer não vai para outra pessoa. O que você fizer não vai para sua esposa ou para o teu filho, é para você, vai voltar para você, vem na mesma direção e na mesma intensidade que você aplicou a sua ação. Então é batata, né? Não tem como fugir dessa lei de ação e reação. Isso aí você pode ficar tranquilo, que se você fizer o bem, é o bem que vai voltar. Se você fizer o mal, é o mal que vai voltar. Então é uma escolha sua, né? É um livre-arbítrio seu. Mas vamos entender uma coisa, o universo e as coisas que Deus nos dá é algo assim que a gente podia entender como um rio que navega suavemente, né, seguindo o seu curso, seguindo o fluxo do que tem que ser a vida, até que ele desague nos mares. E o rio, por ser algo que segue o fluxo, tudo não quer dizer que ele não vai ter obstáculos. Vai ter obstáculos para enfrentar, pedras, galhos, enfim, muitas coisas que vão estar no caminho e que provavelmente vai ter que dar uma desviadinha, mas vai continuar o seu fluxo natural. E nós, seres humanos, somos meio que pessoas complicadas de se entender. A partir do momento que a gente consegue compreender o nosso livre-arbítrio, começa a usar esse livre-arbítrio, como eu já disse no vídeo da semana passada, em ações próprias, né, para o nosso bem-querer. E usa as leis para nossa vontade, não para o círculo natural da vida, ou seja, para o nosso prazer, na verdade. Em vez de a gente usar para o que a gente deveria usar, que era para seguir o fluxo natural da vida. E quando a gente faz isso,
a gente acaba sendo cometido pelas dores, né? É através desses deslizes ou tentativas de pegar atalhos na vida que a gente tenta burlar as leis divinas, que a gente tenta enganar as leis divinas, que a gente tenta enganar a lei de ação e reação, enganar a lei do retorno, e a gente sai fora desse fluxo natural da nossa vida, e aí a gente acaba sendo cometido pelas dores, e a gente é que busca essas dores. Se a gente seguisse igualzinho o rio, o fluxo natural que Deus nos deu para viver, sem querer burlar, o rio não vai sair dali e pular porque ele encontrou um caminho mais rápido para chegar no mar. Não, ele vai continuar. Se o fluxo natural dele é dar mais uma voltona, ele vai dar para chegar no mar. Mas a gente não. A gente sempre quer tentar desviar do caminho, tentar fazer alguma coisa no caminho que nos dê prazer e que a gente consiga tirar benefício próprio com isso. E é isso daí que a gente burla a lei. Tenta enganar as leis divinas de nosso Pai Olorum. E aí nos acomete as dores. As dores no físico, as dores no espiritual, as dores, as angústias que a gente tem e não consegue explicar. Tudo vem daí, da gente não entender que a gente está tentando enganar, tentando burlar a lei divina. E a dor acontece por um único motivo, porque a gente é dotado de um imediatismo que a gente quer as coisas a gente quer progresso, a gente quer fazer as coisas acontecerem do dia para a noite. A gente quer burlar, pegar os atalhos da vida para que a gente possa prosperar o mais rápido possível, sem entender que a lei divina, que as leis divinas já estão feitas para isso. Nós, seres humanos, tenha sucesso, tenha prosperidade, tenha paz, tenha tudo isso que é dádivas e benefícios da divindade, de nosso Pai Olorum. Mas a gente quer sair na contramão da coisa. A gente quer seguir o fluxo contrário da nossa natureza. A gente quer nadar contra a maré. E aí a gente vai fazer um esforço tremendo, vai aplicar uma ação tremenda, uma energia tremenda sobre essa ação, para que a gente possa conseguir nadar contra a maré. E aí a gente vai se cansar, a gente vai ficar exausto e não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E o resultado disso é a dor. A gente vai ficar exaurido e com dores, que é a consequência de querer tentar burlar, de querer tentar enganar as leis divinas. E nos nossos terreiros de Umbanda, a gente vê isso de uma maneira contínua, frequente e incansável pelas nossas entidades que trabalham nos terreiros de Umbanda, tentando um despertar para essas pessoas, para todos que vão lá no terreiro, já exauridos, já cansados, por tanto remarem na contramão do seu rumo natural. Enquanto a gente não despertar que a gente tem que seguir um fluxo natural, como o rio segue o seu fluxo, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Ter o sucesso, o progresso, a prosperidade, e vamos ficar nesse ciclo vicioso de tentando e se cansando, em vez de seguir o nosso ciclo natural. E essas entidades vão estar ali sempre nos ajudando, tentando fazer com que a gente desperte, porque tem o livre-arbítrio, e as pessoas vão estar usando esse livre-arbítrio. Nós, seres humanos, vamos usar esse livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente deseja, o que a gente quer, sem entender que o livre-arbítrio pode ser usado no ciclo natural, nesse sentido natural do curso natural da vida, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar as pessoas. É para isso que o livre-arbítrio serve, dentro das leis divinas. E a lei de ação e reação vai vir como se fosse um controle, uma barreira,
um fluxo que vai impedir que a gente prejudique outras pessoas sem nos prejudicar. Então, sempre que a gente fizer algo que vai nos prejudicar, vai vir uma reação que vai dizer para a gente: opa, você está nadando contra a maré, presta atenção e volta a entender que seu fluxo natural é outro, não é esse. E quando você prejudica, teima em continuar se prejudicando, você acaba até às vezes prejudicando outras pessoas. E inevitavelmente a dor aparecerá. E com isso tudo, surge um novo conceito dentro desta lei, que é o karma. Mas a gente vai entender o karma no próximo vídeo, porque eu paro por aqui com a lei de ação e reação. Trouxe para vocês um pouco dessa lei de ação e reação. Existe um curso natural da vida que nós devemos seguir, um exemplo de que o rio corre o seu ciclo natural. Lógico que com esforço, porque mesmo no seu ciclo natural, mesmo no seu curso natural da vida, o rio faz um esforço tremendo para chegar até o mar, que é o seu progresso, que é o seu final, que é o objetivo de progresso do rio, que é chegar até o mar. Então nós também temos esse ciclo natural, este curso natural da vida, que é voltar até o Lorum. E a gente pode fazer isso dentro das leis divinas, usando o nosso livre-arbítrio sem prejudicar a nós mesmos e ao próximo. É para isso que existem as leis, para que a gente faça tudo que tem que fazer com esforço, porque não tem nada na vida sem esforço, mas a gente não precisa desviar dos caminhos e usar o livre-arbítrio para se prejudicar e prejudicar o próximo. Então esse foi o vídeo de hoje, do dia 3 da Semana da Lei, e amanhã eu volto para falar um pouco de Lei do Karma. Então um grande axé para vocês, que o Lorum e Oxalá abençoe, Ogum e Yansan os abençoe também, proteja, dê força e dê guarda para que vocês continuem tendo uma ótima semana. E amanhã a gente volta a falar, então, sobre karma. Um grande axé e até amanhã no vídeo do dia 4.